nessa época você já conhecia os irmãos, o Max e o Não, Igor? não, eu fiquei conhecendo os irmãos, o Max, o Igor e o Paulo, nessa época que eu estou te falando, que a gente ficava no carro ali do Tá. Ricardo Overdose ouvindo música. Eu já sabia que eles estavam tocando, que eles tinham uma banda que se chamava Sepultura, porém não tinha basicamente música quase nenhuma, porque era mesmo um início muito sem muito sem nenhuma técnica, sem profissionalismo nenhum, sem muito sonho. Então era uma coisa meio de rebeldia mesmo. Sim. Então nem eles sabiam o que eles estavam fazendo. E aí eu conheci os dois primeiro numa noite dessas que eu estava num bar na Savassi e eu fui para um outro bar onde estava tendo um show do Kamikaze, né, também de BH, que também é de antes do Sepultura ali, que já é uma coisa mais Whitesnake, era uma coisa mais assim, mais puxada para o heavy metal tradicional. E aí a gente foi nesse bar que estava tendo um showzinho deles, pequeno lá. E quando eu cheguei nesse bar, eu conheci o Igor e o Max, né? É até uma história engraçada, o povo fala disso muito, nas entrevistas me pedem para contar, porque 20 minutos antes de eu chegar, meia hora antes de eu chegar lá, eu sou muito alto, desde os 16 anos, 15 anos, que eu sou muito grande, eu tenho 1,92 m. Então, eu me destacava dos meus amigos, né? Da sexta série, da sétima série. Então, antes de eu chegar nesse lugar onde o Max e o Igor estavam, eles dois e mais uma galera que era mais do rock, mais do metal mais pesado e do punk, eles brigaram com um rapazinho lá, com um menino lá, que era o que a gente chamava na época playboy. Então, o playboy lá chegou lá com a roupinha toda arrumada, cabelinho todo partido, e eles brigaram, expulsaram o cara, mas não bateram, não, só expulsaram o cara de lá. E esse menino, devia ter uns 12 anos na época, ele saiu gritando com os dois, falando: ó, vou chamar meu irmão mais velho para bater no vocês, entendeu? E aí eu chego 20 minutos depois com 1,90 m, os caras acham que eu sou o irmão mais velho, né, do Playboy. Então, assim, foi muito engraçado, porque a primeira coisa que eu fiz foi ouvir o Igor de Costa, ele estava com colete escrito Sepultura de canetinha, umas caveiras que ele mesmo fazia à mão, e eu cheguei perto dele, bati no ombro dele e falei assim: você que é o Igor, não é? Aí ele olhou para mim e falou assim: não, não sou não. Eu falei, é claro que é, ué. Você é o Igor, aquele ali é seu irmão, o Max, aquele que está de costas ali. Não, não é meu irmão, não. E a gente demorou uns 5 minutos para se entender e ele descobriu que eu não era o irmão do Playboy, que nunca chegou lá para bater em ninguém até hoje. E aí a gente trocou uma ideia e depois viramos grandes amigos, né? Mas assim, acho que 3 dias depois eu já fui convidado para ir no ensaio da banda, Acabou ficando. e aí era na casa do Paulo, né? E foi quando eu conheci o Paulo. O Paulo não saía à noite, assim, o pai dele não deixava. Inclusive ele não fazia show, eles já tinham feito um show e o Paulo não fez, porque o pai Ele dele era não de deixou. menor ainda. Porque é de menor e 10 horas tinha que estar em casa. Então, assim, o Max e o Igor fizeram junto com o Wagner, que depois foi para o Sarcófago, né? Sim. Virou vocalista do Sarcófago, mas era muito ruim, assim. Eu fui no ensaio, eu fiquei espantado com como era ruim, assim. Precário, né? Precário, e eu falo isso sem ofender de forma alguma. Eu Não, falo mas isso com o a Igor gente hoje e a entende, gente claro. cai na gargalhada. Era muito ruim e era muito pior porque eu tinha todo esse background de comparações, né? Quer dizer, eu já estava escutando Metallica, Slayer e Merciful Fate, então você falava, cara, nunca nós vamos conseguir fazer nada nesse nível, né? Então, acabou que eu fui convidado para a banda e eu falei, claro, topo, mas assim, vou trazer umas ideias minhas e tudo, Legal, e cara. vamos deixar a coisa mais séria. Eu já tinha essa ideia de tocar com uma seriedade e como profissão, né? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Brody. E aí, conta uma coisa pra mim. Tá gostando desse cortezinho aqui no Desconecta? Cortes do Minha Vida com Desconecta? Conta pra mim. Se você tá gostando, vai ali embaixo no linkzinho, acesse o meu canal e curte a entrevista inteira.